É muito comum a gente ver vídeos na internet de animais que estão abandonados, eles estão desnutridos, né? Eles não têm ninguém para cuidar deles, e aí chega alguém para ajudar, alguém que trabalha com isso, e eles filmam todo o processo, né? E aí esses animais, eles acabam resistindo à ajuda, eles acabam atacando, eles acabam rosnando, e eles não permitem. Eles estão tão traumatizados pelos maus tratos que eles sofreram que eles acham que todas as pessoas vão agir daquela maneira. E é muito interessante porque vai mostrando a vida seguinte do cachorro, vai mostrando como ele começa a aceitar comida, como ele começa a aceitar o tratamento, aceitar o carinho, e ele vai mudando. E passa alguns meses, o cachorro ele fica irreconhecível, ele está brincando, ele está se divertindo, e é uma mudança extraordinária. É impossível, qualquer pessoa em sã consciência, ela não consegue negar a importância que o ambiente tem sobre as pessoas, sobre os indivíduos, ou nesse caso, sobre os animais, né? Porque nós também somos assim. É muito mais fácil e é muito melhor a gente ser feliz, se satisfazer, estar satisfeito e feliz com nós mesmos, quando a gente está em um ambiente melhor, quando a gente está convivendo com pessoas melhores, quando a gente está convivendo com pessoas que ouvem, que elas prestam atenção na gente e que a gente consegue se divertir e interagir de uma forma leve. E é claro que a mesma coisa acontece com as pessoas. Muitas vezes, muitas vezes uma pessoa ela é resgatada, né, de uma situação adversa e ela passa a se transformar também, ela começa a agir de uma forma diferente e ela vai sendo modificada pelo esse novo ambiente que ela está vivendo. Então, de novo, ninguém consegue negar o peso que o ambiente tem sobre a gente. Só que tem uma coisa que nos diferencia dos animais. Tem um poder, uma habilidade que os seres humanos têm que nenhum animal tem, que é a capacidade da autoconsciência. A capacidade que os seres humanos têm de se perceber, né, de perceber-se assim naquele ambiente, de ver-se em perspectiva, de ver que naquele ambiente não está legal, que naquele ambiente ele não vai conseguir viver da forma como ele quer, que ele precisa mudar, que ele precisa ou conviver com outras pessoas ou conviver em um outro ambiente, que ele precisa expandir o seu repertório, que ele precisa nutrir o seu imaginário com novas visões de mundo, com novas percepções. Apenas os humanos conseguem fazer isso. Nenhum animal consegue se ver nessa situação e pensar: nossa, eu poderia sair daqui, eu poderia buscar um novo ambiente, eu poderia buscar a companhia de outras pessoas. E eu estive relendo, revisitando o livro do Viktor Frankl, um psicólogo no campo de concentração. Ele era judeu na Segunda Guerra Mundial e ele passou pelos tormentos, né, dos campos de concentração. E ele narra tudo isso nesse livro, né? Nesse livro ele coloca em prova todo o conhecimento na área da psicologia que ele tinha. Ele, ao se ver naquela situação extrema, numa das piores situações, se não a pior situação em que um ser humano já se encontrou na história da humanidade, passando por torturas, as piores coisas imagináveis. Então, Viktor Frankl se encontra naquela situação onde ele não tinha nenhum pertence, todos os pertences dele foram tirados, ele não tinha família, a mulher e a filha dele haviam sido tiradas dele, ele não sabia onde elas estavam, ele não tinha mais nenhum status social,
Ali ele era só mais um, ele não tinha... era tratado como todos os outros prisioneiros. E quando ele estava naquela situação extrema, ele se deu conta da última liberdade que o ser humano tem, ao qual ele mesmo chamou de a última liberdade, que é a liberdade de pensar, a liberdade de escolher as suas atitudes independente da circunstância que você esteja. Nós temos algo chamado de círculo de influência. Existe, mesmo pequeno, né, um círculo de influência, que são as coisas que nós podemos fazer. Nas circunstâncias que nós estamos, existe um certo número de coisas que nós conseguimos fazer. E nós sempre temos a nossa última liberdade, que é a liberdade de pensar. E essa liberdade é uma ferramenta, é uma habilidade, é algo, um poder que nós temos, é o nosso poder de escolha, de como reagir diante das circunstâncias, diante dos acontecimentos, o que nos torna resiliente e o que nos dá a capacidade de nós mesmos damos um sentido à nossa vida, que é o título do livro, né? Em busca de sentido. É aquela velha pergunta, é como se quando a gente perguntasse para o mundo qual o sentido da vida, o mundo devolvesse a pergunta para nós: qual o sentido da tua vida? Porque essa liberdade, ela é tão vasta que ela chega ao ponto de ser a nossa liberdade de escolher qual o sentido que nós damos à nossa própria vida. Não confunda isso com negar o sofrimento, negar a dor, negar a adversidade. Isso seria uma ilusão e nada bom nasceria disso. Nada bom nasce de se negar a realidade. Mas quando nós não aceitamos a realidade, nós estamos piorando ela. Porque agora nós existimos e agora nós acabamos lidando com a resistência, com a nossa própria resistência. E isso é o sofrimento. O sofrimento é a cor, é o tom, é o que a gente fala, a conversa que a gente conta, o diálogo que a gente conta a respeito da dor que nós estamos sofrendo naquele momento. Então, essa última liberdade é quando a gente, em uma situação de dor, em uma situação de perda, em uma situação de risco, em uma situação de adversidade, a gente consegue escolher ser amargo ou compassivo, ser frágil ou forte. Essa é a nossa liberdade de escolha, mas é algo que a gente só consegue acessar se a gente tiver distância dos nossos próprios pensamentos. Se a gente não tiver distância dos nossos próprios pensamentos, a gente vai acabar reagindo, atacando de volta, assim como os animais. Mas nós somos diferentes dos animais. Nós temos autoconsciência. Nós conseguimos nos perceber nesse ambiente onde nós estamos agora, aceitar e, a partir disso, plantar algo diferente, plantar uma ação diferente, que vai vir de um estado de consciência diferente, que vai vir de pensamentos diferentes. Então, segundo as próprias palavras de Viktor Frankl, pode-se tirar tudo de um homem, exceto a última das suas liberdades, a liberdade de pensar e de escolher as suas próprias atitudes diante de qualquer situação e de qualquer adversidade, a capacidade de escolher o próprio caminho. Comente aí o que você achou, se você assistiu até aqui, deixe um comentário. Obrigado.